Com a melhora na qualidade de vida e com o desenvolvimento das mais variadas tecnologias como produtos da ciência, acabamos por colocá-la como uma produção humana superior às outras, beirando a perfeição. Esse tipo de pensamento acaba tirando a ciência do seu contexto de produção histórica e ignora os seus subprodutos que foram danosos para um grande número de pessoas. Hoje eu trouxe um exemplo para vocês. A forma como a ciência andou de mãos dadas com o racismo nos séculos passados. Olá, eu sou Pontes e para entender como a ciência se relaciona com o racismo, precisamos entender o que é o racismo. O Francisco Bittencourt, nesse livro aqui, que estou usando como base para escrever grande parte desse vídeo, vai falar que o racismo é o preconceito em relação à ascendência étnica combinada com a ação discriminatória. A palavra raça, como qualquer outra palavra, teve seu significado modificado ao longo do tempo. Ela começou a ser usada na Idade Média como um sinônimo de variedade aplicada a uma específica cultura de plantas ou criação de animais. Já a discriminação e preconceitos étnicos está presente na Europa desde a Idade Média. Os conceitos de sangue e de ascendência já tinham um papel central na forma como essa sociedade se organizava. Com a expansão europeia, a palavra assume um sentido étnico inicialmente para falar sobre a impureza que existia supostamente no sangue de judeus e muçulmanos, e depois foi usada para falar sobre os nativos africanos e os nativos americanos. Esses diferentes estereótipos que se desenvolveram sobre os povos de todos os continentes refletiu os projetos políticos de expansão europeia e acabaram influenciando um corpo de ideias e práticas ligadas à hierarquia dos seres humanos. Assim, diferentes naturalistas começaram a tentar explicar a variedade da nossa espécie, o que gerou distintas teorias científicas sobre as raças. Essas teorias se basearam nos estereótipos que já existiam na sociedade naquela época e em novos estereótipos que foram criados com base na observação de características físicas e culturais das outras populações. E é aqui que a palavra raça ganha um peso científico. A principal discordância que existia entre essas diferentes teorias era sobre como as variedades humanas surgiram. Entre os séculos 18 e 19, tínhamos uma discussão entre as pessoas monogenistas, que acreditavam em uma única ascendência que deu origem a todos os seres humanos, e as pessoas que eram poligenistas, que acreditavam na sua criação plural. Os monogenistas defendiam o surgimento humano bíblico e explicavam a variação pela degeneração dos seres humanos originais, que seriam arianos nas outras diferentes raças. Já os poligenistas acreditavam que cada raça surgiu nos seus respectivos habitats do jeito que já são hoje. E também vão falar que existia uma hierarquia natural entre todas elas. Com a aceitação da teoria evolutiva criada por Darwin e outros autores, essa discussão entre monogenistas e poligenistas se torna obsoleta, já que passaram a considerar todos os seres humanos descendentes de um mesmo grupo ancestral. O grande problema é que diferentes autores mantêm o ponto de vista hierárquico anterior e começam a interpretar a evolução das sociedades humanas como uma gradação, como se as diferentes raças estivessem em fases distintas de evolução, perpetuando assim o racismo. Entre o final do século XIX e início do século XX, o triunfo do nacionalismo pelo mundo ocidental acabou por unir as teorias raciais com a noção de nação. Como exemplo extremo dessa fusão, temos o que aconteceu na Alemanha nazista. E é com esse genocídio que começaram a discutir as bases científicas dessas teorias. Essa visão de raça humana, como uma definição biológica, só começou a cair em desuso de fato perto dos anos 70, quando diferentes autoras e autores investigaram essa divisão com base em técnicas de biologia molecular. Um desses autores relevantes foi o Richard Lewontin, que fez um estudo comparando a variação genética entre 7 diferentes grupos humanos que normalmente são tidos como raças. Como resultado, ele observou que 85,4% de toda a variabilidade genética faz parte de todos esses grupos. Do restante, 8,3% surgiu como diferença entre populações menores dentro das raças e só 6,3% aparecia na divisão de raças. E isso mostrou que o conceito de raça não tem nenhum valor genético ou taxonômico. E é por isso que atualmente se utiliza os conceitos etnia ou étnico para falar sobre uma identidade coletiva unida por uma ascendência comum. E mesmo confirmando a inexistência de raças biológicas humanas, o racismo não foi derrotado com a Segunda Guerra Mundial e ainda faz parte da nossa sociedade. Saber um pouco sobre o seu processo histórico é importante para entender o que acontece hoje e como chegamos aqui. Também podemos tomar isso como exemplo para mostrar como a ciência não é perfeita e pode ser usada na propagação de diferentes discriminações. A ciência é uma ferramenta humana feita por seres humanos. Querendo ou não, a forma como cada cientista vê o mundo interfere sim na sua produção acadêmica.
A ciência ainda é a melhor forma de análise da realidade, mas ela está a anos-luz de ser isenta ou neutra, como muita gente ainda acha. Por isso é importante sempre analisarmos quais são as condições históricas e sociais que guiam cada cientista nas suas descrições. O conhecimento científico não é o conhecimento final. No máximo, ele pode ser dito como a melhor interpretação possível naquele dado momento histórico, quando temos a maioria de cientistas de uma determinada área concordando sobre isso, criando assim um consenso científico. Tratar um dado conhecimento científico criado por uma só pessoa como verdade final e ignorar o que é dito por pares é abrir brecha para que novas atrocidades sejam feitas por organizações, governos, instituições ou o que for. E por hoje é só. Até o próximo vídeo.